Urgente, vocês precisam saber quais são as decisões que os ministros do STF estão tomando contra Bolsonaro. E vocês precisam saber o que está acontecendo atrás dos bastidores e por que eles estão com tanta pressa assim, tá? E tem mais, até que enfim uma grandiosa notícia em prol do presidente Bolsonaro, E vocês precisam saber o que se trata. E olha só, Pomba, filho de Bolsonaro, foi citado no caso Marielle para tirar o foco das investigações descolunista, viu? E isso e muito mais, patriota. Peço a todos que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O delegado Giniton Lages foi um dos alvos da Polícia Federal na recente operação relacionada ao caso de Mariela Franco Pessoal. Em 2019, trouxe à tona um suposto namoro entre um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro e a filha de Ronier Leza, acusados de executar a vereadora. A informação é da coluna do Igor Gadella. No relatório da polícia, Cliton é apontado como nome indicado pelo então chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, para dirigir as investigações de forma a não revelar os mandantes do crime. O delegado afirmou que o suposto relacionamento não tinha importância na motivação do crime e seria enfrentado em momento oportuno. Então, gente, foi por isso que eles criaram um monte de narrativas dizendo, olha, a família do presidente Bolsonaro é suspeita, do caso da morte da Marielle, os filhos do presidente Bolsonaro. Mas isso aqui, era nada mais, nada menos do que uma cortina de fumaça, tá? Para que as investigações, não se aprofundassem para encontrar os verdadeiros culpados que fizeram aquilo com a Marielle, viu? Mas, graças a Deus, encontraram os culpados, E agora eles têm que pedir desculpa para o presidente Bolsonaro e os seus familiares e têm que pagar indenizações. Sim, porque caluniar e acusar pessoas daquilo que eles não fizeram, como eles estão acusando o Bolsonaro aí, eles têm que pagar indenizações, sim. É o mínimo que a família do Bolsonaro tem que fazer, é isso, entrar com eles na justiça. E eu vou falar uma coisa pra você, a família do presidente Bolsonaro tem que ir mais além, tá? Por causa daquele negócio da baleia, por causa de várias outras coisas aí que eles criaram contra Bolsonaro, e agora tá mostrando aí que Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Bolsonaro tinha que processar esses jornalecos pra parar de publicar essas fake news. A verdade é essa. Até que enfim uma grandiosa notícia maravilhosa em prol do presidente Bolsonaro. E através dessa decisão desencadeou um efeito cascata que em um futuro próximo o presidente Bolsonaro poderá ser beneficiado. Olha só, Dias Toffoli anula inexigibilidade aplicada pelo TSE. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, STF, concedeu provimento a um pedido do prefeito de Magé, Renato Cozzolino, reabilitando sua inexigibilidade para futuras eleições. Esta decisão individual pode ser revista se houver recurso submetido ao plenário. Em junho de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tinha determinado a inexigibilidade de Cozzolino por um período de 8 anos, acusado de abuso de poder político nas eleições de 2018, quando concorreu a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ. Uma condenação semelhante aplicada no ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, ainda há possibilidade de reversão. Vale ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral TSE está prestes a iniciar uma mudança significativa em sua liderança com a ministra Carmen Lúcia, preparando-se para assumir a presidência da Corte em junho de 2024, sucedendo Alexandre de Moraes. Já em 2026, o ministro Nunes Marques assumirá o TSE. Neste ponto específico, além do STF, surge um fio de esperança, uma possível ilegitimidade dos julgamentos que condenaram Bolsonaro à inexigibilidade pode ser competência do próximo presidente do TSE. Vale ressaltar também que essa possível reversão não para por aí. No Congresso, deputados estão trabalhando nos bastidores em um projeto de lei que pode anular esse julgamento do TSE e devolver os direitos políticos de Bolsonaro. Tudo isso ocorre nos bastidores para que, no momento certo, seja colocado em prática. Então, os deputados e senadores estão trabalhando atrás dos bastidores para que Bolsonaro possa concorrer às eleições de 2026, viu, gente? Muita coisa vai acontecer daqui para frente, viu? Quem viver verá. O exemplo que eu dou para vocês é a Argentina. A Argentina não estava lá no fundo do poço, não conseguiu dar a volta por cima. Olha os Estados Unidos aí. Eles não queriam prender Donald Trump, não queriam acabar com a vida do Donald Trump, vida financeira, tudo que vocês possam imaginar. O Trump hoje é um dos homens mais ricos do mundo por causa da sua rede social. A rede social do Trump hoje vale bilhões de reais. Ela está avaliada em mais de 15 bilhões de reais. Quando começou, Agora, depois que ela disparou, ela passou da casa de 37 bilhões. E ele vai concorrer às eleições para esse ano de 2024 e tudo indica que ele será um novo presidente dos Estados Unidos. Então, Bolsonaro poderá ser a bola da vez, viu? Urgente, vocês precisam saber quais foram as decisões que os ministros do STF começaram a tomar contra o presidente Bolsonaro e por que eles estão fazendo isso.
É isso que vocês vão saber agora, atrás dos bastidores. Olha só. STF tem primeiro voto favorável para manter foro de políticos com processos continuar no STF, mesmo após o fim do mandato. E isso impactaria processos contra Bolsonaro. Entenda. Nesta sexta-feira, 29, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, votou a favor da aplicação do entendimento sobre o foro por prerrogativa de função, popularmente conhecido como foro privilegiado. O foro privilegiado é o direito concedido a autoridades de serem julgadas por tribunais de instância superior em casos de infrações penais comuns, de acordo com a importância do cargo ocupado, em vez de serem julgados por juízes de primeira instância. Segundo o voto de Gilmar Mendes, o foro privilegiado deve ser mantido mesmo após o término dos mandatos políticos. A atual regra sobre o foro privilegiado, em vigor desde 2018, estabelece que o processo só pode ocorrer no Supremo Tribunal Federal se o crime tiver sido cometido durante o exercício do cargo e estiver relacionado à função ocupada. Se o agente público perdeu o mandato, o processo deixa o STF e é transferido para a primeira instância, exceto se o caso já estiver na fase final de tramitação na Corte. Então, gente, o que esses ministros do STF estão fazendo contra o presidente Bolsonaro não é legal. É vícios processuais. Eles não podem julgar o presidente Bolsonaro como eles estão julgando agora. Não é cargo dos ministros fazer isso. Sim, na primeira instância. E por que eles estão fazendo isso? Por que eles querem julgar o presidente Bolsonaro? Porque eles sabem muito bem, se Bolsonaro cair na primeira instância como Lula, Bolsonaro será absorvido. Não tem nada que incrimina Bolsonaro, a não ser essas narrativas, a não ser essas pescas probatórias. E olha a pressa que eles estão para aprovar esse projeto aqui, né? Essa interpretação. Eles começaram a fazer essa votação agora, sexta-feira, dia de Páscoa, é feriado. Como eles podem colocar uma pauta dessa? Por que eles estão com tanta urgência dessa forma? Vocês sabem por quê? É porque eles agora estão tentando limpar toda a sujeira que eles fizeram contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito e contra as leis que regem o Estado Democrático de Direito. E sabe por quê? Por causa das denúncias que os parlamentares brasileiros fizeram lá nos Estados Unidos, dizendo que o presidente Bolsonaro está sendo perseguido pelo STF, né, e também pelo desgoverno do Lula, né, para esses comunistas. É uma perseguição implacável, tá? E eles não estão seguindo os rituais como manda a Constituição brasileira. Então agora eles querem tentar, né, fazer tampar os erros que eles fizeram. Eles estão querendo modificar tudo o que eles fizeram. Só por causa desses vícios processuais, não cabe mais o STF investigar mais Bolsonaro, porque eles cometeram vários vícios processuais contra as investigações de Bolsonaro. Eu não vou muito longe, não. Aquele rapaz, que trabalhou no governo do presidente Bolsonaro, eles prenderam um rapaz alegando que o rapaz tinha viajado para os Estados Unidos e esteve com Bolsonaro. E, na realidade, né, a Latam, ela fez uma declaração para o ministro Alexandre de Moraes dizendo que não, que o rapaz comprou passagem e ele foi, né, para Curitiba, ele viajou para Curitiba. Quer dizer, o rapaz foi condenado não, foi preso inocentemente, sem ter cometido nenhum crime. Então, gente, eles estão aí com medo das decisões que podem tomar, né, lá nos Estados Unidos, através do Capitólio, através do presidente da Câmara dos Direitos Humanos, porque ele disse que vai criar uma resolução, criar um projeto específico para o Brasil.